Cada montanha tem o seu vale, como cada fase de prosperidade económica tem o seu fim. Este fim chega de repente, sem aviso prévio e, por norma, apenas reconhecemos os sinais após a crise estar instalada. O colapso económico do nosso país e a economia global como um todo está mais próximo do que a maioria de nós julga, pois a economia global é como um castelo de cartas. Basta uma das cartas da base cair para que todo o castelo colapse. Uma recessão económica global neste momento vai transformar o mundo como hoje conhecemos. Os sinais de aviso que está para chegar são cada dia mais frequentes e difíceis de ignorar. Estou há 10 anos na área financeira, mas é-me difícil prever o futuro. No entanto, posso de forma bastante racional analisar o nosso passado e ajudar-vos a aumentar as vossas probabilidades de sobreviverem a esta calamidade que se aproxima. Desemprego em níveis recorde, mão de obra reduzida, país e pessoas cada vez mais endividados são sinais que está a chegar uma crise económica sem precedentes e de uma dimensão nunca antes vista. Como estar preparado para mais uma catástrofe financeira mundial? Estar preparado para uma crise económica é semelhante a preparar-nos para um eventual desastre natural, como um terremoto, tsunami ou tempestade. Nos dias, semanas ou mesmo meses após uma enorme crise económica se instalar, como se de um desastre natural se tratasse, não vamos ter garantida a nossa segurança ou bem-estar social. Aliás, como hoje já acontece, o nosso Sistema Nacional de Saúde não terá capacidade para garantir cuidados primários a toda a população e a polícia e os bombeiros, que mesmo em período prósperos não tinham capacidade para garantir a nossa segurança, vão ser ainda mais solicitados, pelo que dificilmente nos vão ajudar quando precisarmos deles. Segurança Social, centros de saúde, finanças, lojas de cidadão, todos nós sabemos a dificuldade de hoje em dia para chegar a estes serviços. Recordo como foi em 2011 com a crise que todos vivemos, pois desta vez será bem pior. Como um desastre natural, uma crise económica é algo que podemos prever e nos preparar antecipadamente. De seguida, vou explicar-vos 5 aspectos que considero essenciais para vos preparar para a calamidade financeira que se aproxima. Finanças pessoais e economia familiar. As primeiras decisões financeiras que devem tomar, antes de uma crise económica, são sobre as vossas finanças pessoais. Podemos definir a economia como uma gestão cuidada e criteriosa dos recursos disponíveis. Quando ouvimos esta definição, temos a tentação de associar apenas à gestão económica dos países. No entanto, no que a nossa economia pessoal diz respeito, uma gestão cuidada dos recursos disponíveis é o princípio base de quem quer estar preparado. Ter os recursos que precisamos para atravessarmos de forma calma e sustentada um período de crise económica é algo fundamental para a nossa sobrevivência e da nossa família. O ser humano é resistente à mudança, agarrando-se à esperança que um dia tudo voltará a ser como antes, mas o mais provável é que nada volte a ser exatamente como era. Assim, os recursos necessários de alguma forma vão também alterar. Quando virem que os primeiros sinais de que uma crise económica ou uma enorme recessão económica se está a instalar, a primeira coisa que devem fazer é avaliar e reestruturar os vossos recursos. Façam um orçamento com os vossos rendimentos e despesas e encontrem quais as despesas podem diminuir ou cortar. Descubram também as despesas furtivas, ou como eu gosto de chamar, a vossa torneira que está sempre a pingar. Se têm 2 carros e sempre estão parados, pode ser boa ideia vender um dos carros, especialmente se estiverem a pagar um financiamento. Se estão ambos em teletrabalho, analisem a real necessidade de terem 2 carros da família. Ambos os carros têm seguro de danos próprios. Alterar o carro menos usado por um seguro de responsabilidade civil pode representar a diminuição do encargo financeiro significativo. O ideal seria mesmo promover o cancelamento do seguro, pois hoje em dia conseguimos fazer um seguro automóvel em poucos minutos se for necessário voltar a circular com o carro. Se têm uma casa arrendada e vivem no centro de uma grande cidade ou numa periferia próxima de um grande centro urbano, por que não mudar para uma zona mais afastada dos grandes centros? As rendas nos grandes centros urbanos são substancialmente mais elevadas. Com confinamentos, recolhas obrigatórios e outras restrições à liberdade, e com a pandemia sem previsão de terminar, com as empresas e pessoas a mudar o paradigma em relação ao teletrabalho, é a oportunidade perfeita para se mudar para um sítio onde a renda seja mais barata e onde não tenha uma maior qualidade de vida para si e para a sua família. É também o momento de renegociar contratos de serviço, como os contratos de internet, televisão, telefone e telemóvel. Uma simples negociação pode poupar centenas de euros por ano. Muito importante é encontrar também os pingos da nossa torneira. Pequenos serviços que não usamos ou não são essenciais e cada um custa 5, 10 euros por mês. Pequenos custos mensais que não notamos, mas que fazem uma grande diferença. Spotify é mesmo necessário, o Apple Music, Netflix faz sentido, a mensalidade do ginásio. Estes pequenos custos representam centenas de euros anualmente e estão feitos de forma a serem debitados quase imperceptivelmente da vossa conta, mas vão consumindo recursos que são essenciais. Avalie que empréstimos pode pagar para baixar as suas despesas mensais. Amortizar parcialmente um financiamento ou liquidar cartões de crédito pode ter um impacto mensal de algumas dezenas ou mesmo centenas de euros. Esta redução da despesa
vai facilitar bastante a gestão financeira familiar em período de crise. É importante ter a noção que pouco tempo depois de uma crise económica se instalar, o valor da moeda euro vai reduzir drasticamente, logo, o vosso poder de compra também vai diminuir. Em momento algum, se deve esvaziar completamente as nossas poupanças para pagar os nossos créditos e financiamentos, mas é importante analisar e avaliar se uma amortização parcial ou total dos créditos nos pode colocar numa situação mais confortável para quando a crise se instalar. Faz parte do nosso pensamento tradicional pensar que dinheiro é rei, mas durante uma crise económica, o nosso dinheiro pode passar simplesmente um bocado de papel, sem valor de um dia para o outro, depender de apenas de um tipo de moeda, dinheiro, para adquirir bens e serviços pode deixar-nos sem opção caso exista um colapso do sistema financeiro. Reduzir as nossas responsabilidades em algumas dezenas ou centenas de euros por mês pode ser a diferença entre conseguir ultrapassar uma crise económica sem dificuldades de maior. Se estão atualmente a beneficiar das moratórias nos vossos financiamentos, é importante ter noção que um dia vão terminar e vão ter de voltar a suportar este encargo mensal. Se fosse agora, conseguiam pagar a vossa casa ou o carro? Pense como pode transformar o seu dinheiro em bens ou serviços que possam ser essenciais num período de crise. Uma sugestão passa por adquirir ou arrendar um pequeno terreno para cultivar bens agrícolas que podem consumir ou mesmo vender. Ter um pensamento económico é pensar como podem sobreviver a uma crise financeira, com os recursos que têm atualmente e usar os mesmos para obter uma vantagem económica enquanto se atravessa esta crise. Enquanto a economia global se afunda, façam esta análise exaustiva e cuidada das vossas finanças pessoais, pois muitas das decisões económicas que tomem agora vão permitir obter resultados no futuro, a médio prazo. Todas as crises do passado resultaram em grande sofrimento, porque as pessoas não estavam preparadas e aguardaram que o governo as ajudasse nas suas necessidades diárias. O que infelizmente esta pandemia nos veio demonstrar é que não vale a pena contar com o governo em caso de necessidade, principalmente no imediato. Torna-se assim ainda mais importante sermos autossuficientes e não depender de terceiros, especialmente do governo. Diversifiquem os vossos investimentos. Se há algo que a história nos ensinou, foi que quem diversificou os seus investimentos e reduziu de alguma forma a sua dívida, atravessou períodos conturbados com bastante mais facilidade que aqueles que não o fizeram. Talvez o euro aguente o seu valor durante a crise, mas diversificar os nossos investimentos, adquirindo alguns metais preciosos, pode reduzir significativamente o risco de perdermos poder de compra e rapidamente conseguimos converter ouro ou prata em liquidez ou até trocar por bens de primeira necessidade. Após qualquer catástrofe natural ou provocada pelo homem, as economias mundiais acabam sempre por sofrer e, por norma, os governos têm tendência a ocultar da população a severidade e duração real da crise. Enquanto o euro e outras moedas possam perder valor, os metais preciosos, por sua vez, vão fazer o seu valor aumentar. Observando atentamente os estímulos económicos da União Europeia e o constante aumento das dívidas soberanas, percebemos que existiu um aumento na procura por metais preciosos, pois os investidores estão à procura de um porto de abrigo seguro para o seu dinheiro. Outra alternativa, mas que pessoalmente não recomendo, é investir em criptomoeda. A vantagem da criptomoeda é que facilmente podem converter o vosso investimento em qualquer moeda que pretendam. Caso o euro continue a perder o seu valor, pode ser como uma coroa dinamarquesa, por exemplo. Qualquer que seja a decisão que tomem, evitem ter todo o vosso dinheiro no banco, aliás, no mesmo banco. Lembre-se do que aconteceu com o BES e BPP. Diversifiquem ao máximo, pois assim vão aumentar a vossa estabilidade e segurança económica. Invistam em vocês. Investir em vocês é possivelmente a melhor decisão financeira que podem tomar. Agora é o momento para o hobby que têm se tornar uma fonte de rendimento. Gostam de costurar? Por que não investir numa máquina e tentar obter algum ganho económico com pequenos serviços de costura? Caçam, pescam, investem em equipamento e tentem vender o que apanharem. As pessoas cada vez mais preferem a qualidade do pequeno produtor, por que não cultivar aquele pequeno pedaço de terra que nunca souberam o que fazer com ele. Comprem e leiam livros que os ajudem a melhorar e a obter mais fontes de rendimento. Tirem cursos online e aumentem o vosso valor e especialização em algo que gostem. Acreditem que esta especialização pode ajudar-vos a ultrapassar uma crise financeira. Aprendam a cozinhar, a pescar, a gerir redes sociais ou criar vídeos no YouTube sobre um tema que gostem. Qualquer especialização que vos ajude a sobreviver a uma crise económica. Nunca é demais recordar que a última crise financeira durou 10 anos e com bastante austeridade para todos nós. Se analisarem as inscrições de universidades durante os anos de crise, vão verificar que estas aumentam exponencialmente. E este aumento é atribuído ao facto de desempregados recentes terem procurado especializar-se para procurar outro emprego. Infelizmente, estas pessoas tendencialmente tiveram de desistir, simplesmente porque tiveram uma abordagem errada. Deveriam ter-se preparado antes para uma crise económica. Assim que a crise se instalou, não conseguiram obter a tão necessária especialização.
Assim que uma crise económica se instala, qualquer oportunidade para melhorar ou estabilizar-se vai ser menos possível, pois todo o vosso tempo vai ser dedicado a tentar sobreviver à crise. Ter tempo para estudar ou treinar vai ser um luxo a que não se vão poder dar. Pior ainda, é tentar por tentativa e erro, enquanto a vossa vida balança perigosamente entre a vossa sobrevivência ou o colapso económico familiar total. Façam compras inteligentes. Vivemos tempos em que aquilo que queremos está à distância de um clique. Conseguimos o que queremos, quando queremos e muitas vezes com entregas no próprio dia, sem termos de sair de casa. Somos uma sociedade despesista e comodista em várias formas, ao ponto de dizer que já não se fazem as coisas como antigamente e com razão, visto que agora todos os produtos são resultado de um processo de produção que dá mais valor à parte estética do que à durabilidade dos produtos. Durante uma crise económica, os vossos produtos de consumo imediato, ou como dizer, a vossa cadeia de fornecimento, vai se esgotar rapidamente, quase do dia para a noite. É importante avaliar como está o vosso estoque de emergência. Se ainda não têm um meio próprio de filtração de água, algo por enquanto ainda é relativamente barato, como vão fazer quando o abastecimento municipal de água falhar? A realidade é que não é possível armazenar água suficiente para toda uma crise económica. Provavelmente vai durar anos, mas têm de garantir que têm os meios para ferver, filtrar ou purificar água caso o abastecimento de água fique comprometido. Se a luz e o gás falharem, como vão aquecer água para o leite do vosso bebê de meses? Ter em casa um pequeno fogão a gás portátil é algo que tem um custo abaixo dos 20€, mas num momento de necessidade é um conforto sem preço para os vossos filhos bebés. Ninguém quer dar leite frio no inverno a uma criança de meses. Quando avaliam as vossas compras, pensem no baixo custo de compra e acumulem o máximo de artigos que saibam que vão durar bastantes anos. Desenvolvam uma mentalidade de sobrevivência. Mentalidade de sobrevivência é estar minimamente preparado para eventos externos que não controlamos. Significa ter a capacidade de, quando os momentos difíceis chegarem, e eles vão chegar, conseguirem pensar de forma calma e racional, enquanto outros vão estar a entrar em pânico por não estarem preparados. A última crise durou uma década e a nossa economia está mais que nunca sustentada em crédito. Muitos especialistas defendem que dificilmente a recuperação da crise será rápida e sem dor. Acreditam que vão existir múltiplos episódios que vão derrubar a economia mundial, com um efeito dominó devastador. Como tal, temos de estar preparados mentalmente para uma crise a longo prazo. Uma mentalidade de sobrevivência não procura culpados ou adota uma mentalidade de vítima. Pelo contrário, calcula, prepara e determina o que vai ser necessário agora e no longo prazo. Ter a mentalidade de sobrevivência é ser resiliente e adaptar-se ao novo clima de crise económica. Compreender que catástrofes naturais ou provocadas pelo homem não se resumem às que aconteceram no passado e saber que, quando acontecem, vão durar dias, meses ou anos, após o primeiro dia de colapso. A mentalidade de quem está preparado para qualquer evento adverso é de quem está sempre alerta a ameaças. Ameaças próximas, como vizinhos que não se preparam para uma situação mais adversa e por vezes nem por algumas horas resistem após algo inesperado acontecer. Quem não se prepara vai sofrer uma paralisia mental durante um certo período, em que a ansiedade e o desespero se vão traduzir em pânico e não conseguem visualizar qual o caminho a seguir. Em qualquer uma destas fases, mesmo uma preparação sólida vai ser posta à prova por estas pessoas. Não deem nas vistas, mesmo que estejam bem e a atravessar este período difícil, isto é graças à vossa preparação, logo não o deem a entender. Embora o primeiro pensamento de quem se preparou seja como recuperar depois desta crise, é muito importante passar pela fase de adaptação. Não se vão adaptar a viver sem água ou luz, mas sim à falta de recursos de algumas pessoas para pagar a sua própria casa ou comprar a sua própria comida para se alimentarem, a si e à sua família. Essa insegurança vai causar, como vimos no passado, o colapso da nossa sociedade. E mesmo a polícia e bombeiros vão ter de se adaptar a esta nova realidade. Aliás, como tem estado a acontecer atualmente com a crise pandémica. Não recuperamos de uma crise no mesmo ponto em que a crise nos atingiu. Nem vamos voltar a viver as nossas vidas como vivíamos antes da crise. Como parte do nosso pensamento sobrevivente, temos de ser flexíveis e adaptar-nos à nova realidade. E não viver agarrado ao passado, relembrando os tempos pré-crise. Como sobreviventes, sabemos que não podemos mudar o rumo do mundo, mas temos controlado a nossa paz e a forma como lidamos e atravessamos o caos. Como adquirir esta mentalidade de sobrevivência? Sobreviver é algo que nos está intrínseco desde o dia que nascemos. O próprio ato de nascer é um ato de sobrevivência. Desde então, tudo o que fazemos e pensamos determina o nosso nível de pensamento de sobrevivência. Exercício físico, meditação ou cursos de relaxamento, estudar ou ler livros. Faz tudo parte do conhecimento e boas práticas que vos vão dar calma e confiança para lidar com qualquer calamidade se esta acontecer. Cultivem este tipo de pensamento, invistam em vocês e invistam agora.
Descubram os vossos pontos fortes e pontos fracos e melhorem os últimos. Um excelente exemplo é se neste momento estão com excesso de peso e em baixo de forma, comecem já a corrigir este aspecto da vossa vida. Analisem todos os pontos que vos posso colocar fora da mentalidade de sobrevivência. Tracem um plano para melhorar e corrigir os pontos fracos, tornando-os em pontos fortes do vosso plano. Mesmo a catástrofe como uma crise económica vai passar, e um período de recuperação deverá eventualmente acontecer. O sobrevivente, ou seja, quem se preparou, vai emergir mais forte nesta nova fase e à frente das massas que não se preparam para qualquer um dos cenários. Adotem esta mentalidade de sobrevivência, pois a economia mundial é feita de ciclos de grande prosperidade e de grandes crises. Agora, o impacto que tem em nós é o único ponto que podem controlar de modo a sobreviverem a esta e a mais crises que possam vir. Analisem as vossas finanças pessoais, diversifiquem os vossos recursos e investimentos, investam em vocês e desenvolvam e cultivem uma mentalidade de sobrevivência. Aqueles que sobreviveram à última grande crise económica emergiram dela mais preparados, com mais recursos e bens mais diversos, com melhor conhecimento de sustentabilidade durante um período difícil, e vocês podem ser estas pessoas também. Se identificam com este vídeo e entendem estas decisões tomadas antes de uma crise financeira, por favor partilhem e coloquem um like no vídeo. Subscrevam o canal, é muito importante fazer chegar esta mensagem ao maior número de pessoas e também nos vai motivar a fazer mais vídeos. Deixem o vosso comentário sobre quais as medidas que acham mais importantes antes da crise financeira chegar. Lembrem-se, sobreviver apenas requer preparação.